O que é a verdade? Essa é uma boa pergunta, né? O que é a verdade? Uma pergunta que cabe em tempos de fake news, um termo que nem existia no nosso vocabulário há um tempo atrás e agora ele é diário, né? Fala-se então de fake news todos os dias e todos os dias nós somos invadidos por ele. Mas olhe só, agora por ocasião da pandemia, a gente está aprendendo algumas coisas, eu pelo menos estou aprendendo algumas coisas que eu não conhecia, né? Aí desse mundo da saúde. Então está se falando muito de como é que se faz as investigações para ver como é que uma vacina dá certo, como é que ela não dá certo, um medicamento, né, dá certo ou não dá certo. Um termo muito usual nesse mundo da saúde é o efeito placebo. Você já deve ter escutado nessa altura do campeonato. Então você pega um grupo, divide em dois. Para um você dá o medicamento que está sendo testado. Para outro você dá um medicamento à base de farinha, sem nenhum efeito, ou seja, sem efeito algum, não é? E esse é chamado então o placebo. O placebo é esse segundo e o medicamento é o outro. E aí você quer medir o quê? Como cientista, você quer medir o seguinte: se funciona de fato o seu medicamento. A curiosidade desse método, que é muito antigo, é que o efeito placebo existe. Ou seja, o placebo também traz efeitos positivos. Por exemplo, metade de quem toma o placebo é capaz de se curar de determinada doença. Porque o que nós sabemos é que o corpo não é apenas o físico, é também o psicológico. E ao acreditar que está tomando um medicamento que cura, a cura pode acontecer. Lógico que não tem a mesma eficácia do medicamento, por isso então os dois, para ver qual é que funciona. Mas olha, eu lendo a respeito do assunto, eu soube que o placebo é capaz de causar um efeito positivo em até 75% de quem toma. Olha só que coisa curiosa. E olha como o psicológico tem um efeito muito grande nas nossas dores físicas. Bom, mas o que talvez não é muito citado, e talvez, não sei se você sabe, é que existe também o efeito nocebo. O efeito nocebo é diferente do efeito placebo. No efeito placebo se você acredita que vai melhorar, pode melhorar. O efeito nocebo se você acredita que vai piorar, pode piorar. Então o efeito nocebo é o contrário, não é? Por exemplo, se você lê bula de remédio, é capaz que você não o tome, porque os efeitos colaterais são tantos que você é capaz de começar a senti-lo. Então, efeito nocebo é isso, e por isso que não se fala muito de efeito nocebo e fala-se mais do efeito placebo. Bom, também nos negócios, também nas empresas, também junto com as pessoas, os dois efeitos funcionam. Douglas MacGregor, um dos grandes autores da gestão, da administração, escreveu um livro importantíssimo que se chama O Lado Humano das Empresas. Ele fala exatamente isso: a profecia se autorrealiza. Se você acredita numa coisa, ela tende a acontecer. Se você acredita numa outra, ela tende a acontecer para um lado ou para o outro, ou seja, placebo ou nocebo. A ciência econômica e a administração, elas foram moldadas em cima de um efeito nocebo. Um efeito nocebo, qual seja, de que as pessoas são preguiçosas, de que as pessoas são egoístas, gananciosas e não confiáveis. Em cima desse efeito nocebo é que se criou todo um aparato de segurança, de controle, que as empresas até hoje são vítimas e que custam muito caro e pelos quais, ou seja, por esse aparato, os clientes não estão dispostos a pagar. Essa é uma coisa que a gente precisa
parar para pensar. Negociações muito simples, lá do tempo do comércio, do tempo da Dona Áurea, personagem do meu livro Capital Relacional, foram substituídos por contratos muito complexos, né, que não eram necessários lá atrás, né, mas depois, efeito nocebo, isso começou a ficar necessário. Então, relações de trabalho e do comércio deram lugar a transações frias e nada amistosas, não é? E aí nós precisamos recuperar de novo a gestão, as relações e os negócios em cima de uma filosofia diferente daquela que foi criada com base no efeito nocebo. Porque qual é o efeito placebo? Se a gente pode chamar assim, a maioria das pessoas é generosa, solidária e confiável. Bom, tá bom. Então, se você não quer ficar nem no efeito placebo e nem no efeito nocebo, vamos nos dirigir à realidade. Nós somos aquilo que nós acreditamos e encontramos aquilo que nós procuramos. É isso que é a realidade. Veja qual é a realidade que você quer introduzir na sua empresa. Independente de efeito placebo ou nocebo, faça contato com a sua realidade e examine, independente de todo esse conjunto de crenças que está por aí, examine você mesmo aquilo que funciona e que dá certo. Ok? Capital relacional funciona e dá certo. Introduza, experimente e colha os resultados. Um abraço e fique ligado no meu canal do YouTube.